Fala, investidores, empreendedores inconformados. E hoje mais um vídeo para o canal, tá? Eu fiz uma análise do GGRC11. Antes de começar o canal, estou me entregando muito aqui no YouTube. Ontem eu postei 2 vídeos, tá? Um do meu penúltimo, eu acredito que seja o meu penúltimo aporte em agosto. E também entreguei um vídeo para o canal na minha playlist de indicadores. Ontem a gente falou sobre o Dividend Yield e hoje eu já entreguei um outro também de indicadores sobre o ROI. Corre lá nas playlists, eu faço esse desafio de você acompanhar. Vamos falar um pouco de uma análise que eu fiz do GGRC. Vou abrir aqui ele, tá? O GGRC desabou. E você vai vender ele? Essa é a pergunta que fica, tá? Deixa eu pôr aqui. Ele é um fundo de tijolo, tá? Para quem não sabe, ele é bem diferente de fiado. Ele tem galpões logísticos, tá? O fundo que constrói galpões e aluga. Quais são os clientes que a gente tem? Renault, Ambev, Americanas. Você recebe aluguel livre de imposto de renda na sua conta todo mês. Seu risco real é galpão vazio, não é a tela vermelha, tá? É o galpão vazio. Esse é o risco real do GGRC. Vamos abrir aqui o site do Investidor 10. Deixa eu pegar aqui. Tava olhando aqui alguns números, tá? Quando eu fiz o PPT foi essa semana, tá? O PPT, a cotação tá diferente no PPT. Então vou mostrar os números aqui, tá? A cotação 9,11, Dividend Yield 13,29, PVP de 0,81, liquidez diária de 16 milhões e uma variação nos últimos 12 meses de 6%. Ou seja, ele entregou nos últimos 12 meses, por esse valor da cotação, 13%, mais 7%, ou seja, 20% de valorização na sua carteira. Se você pegar aqui do início até o topo histórico, de 27/8 até 9/5 de 2026, foi uma valorização de mais de 16%, fora caindo o dividend yield todo mês que você arrecadou. E o que aconteceu com o fundo agora? Ele teve uma queda de 8,9%. E é por isso que eu quero falar do GGRC. Tá? O dividend yield permanece os 10 centavos, tá? Eu estou colocando aqui uma simulação. Se você comprou a R$ 9,08, seu retorno, sua cota subir para 15, o seu dividendo não cai. Ele não vai cair, tá? E você já garantiu com um pacote de R$ 9,00. Onde eu olho o portfólio de verdade, tá? A vacância, esses indicadores que são importantes. Aqui no Investidor 10 é um dos sites, eu também coloco aqui o status Invest, ele é muito bom também, tá? Bem simples de mexer. Assim como ninguém me patrocina, eu mostro aqui, ó, como que funciona. Teria que estar o cadastro, eu não estou com o login certo, mas ele é bem simples. Você vai lá, se cadastra, que ele mostra toda, assim como o Investidor 10, ele mostra os indicadores. Perdão, tá, gente? Cansaço, pade. E aí, olhando aqui, ó, você também pode acessar o RI do GGR7, o GGRC11. Como que você faz? Você escreve aqui, ó, GGRC11.RI e clica no Enter.
Logo você vai cair nesse primeiro link que você já entra. O que acontece? É que você consegue pegar os, não só as documentações do, do relatório de gestão, ó, que já está disponível aqui para baixar. Você pode fazer o download e ler, mas também é legal porque, dependendo da administradora, fornece vídeo. Se você não tem tempo de fazer uma boa leitura analítica, você pode entrar no site e analisar. Eu olhei, tá? O valor patrimonial por cota dele está em 11,9. O patrimonial de acordo com o que ele vale, mas o que está sendo comercializado é de R$ 9. Então você tem aí um acho, cara, um acho muito bom. Aqui os números dele estão desatualizados conforme o fechamento, tá? E aí você pode ver, ó, alguns vídeos. É interessante você se inscrever. Tem um vídeo aqui de um youtuber e matérias que eu gosto muito, que é Geração de Dividendos. Tá? A Hannah também, ela manda muito bem. Ellen Fashion, vou ser sincero, eu não a conheço. Mas quem sabe no futuro a minha carinha também aparece aqui, ó. Liberdades com FIIs, eles também são muito bons, tá? E aqui tem não só os materiais, mas aqui tem os números, que é aqui que o bicho pega, tá? Eu tô ensinando aqui como que eu chego nesses números aqui no PPT, tá? Como ali é muito detalhado, eu trouxe aqui no PPT os pontos principais, tá? Quais são os riscos de inquilino no GGRC e quais são os benefícios, tá? No fundo A, concentração, tem um inquilino com 30% da receita. Recuperação judicial, tá? Varejista, seu dividendo despenca 1/3. Nocaute, pânico justificado. Só que com o GGRC, que é o fundo que a gente está analisando, o maior inquilino tem 10% da receita. E temos Renault, Americanas, Ambev, entre outros. Um calote, um tropeço, não nocateia. É isso que é importante. Então, assim, em alguns fundos, tem fundo imobiliário que tem um único cliente. Eu estava analisando esses dias. Esse fundo eu não vou utilizar. Porque, digamos assim, que ele fique com um cliente, esse cliente rescinde contrato. E o meu aluguel no mês que vem, a minha receita, a minha liberdade financeira, eu vou quebrar. Então é muito importante. A cotação não é o fundamental, tá? O que paga seu aluguel é o contrato, não é a tela. Eu estou frisando isso, tá? Para vocês. E aí, como a estratégia muda para o setor? No caso do GGRC, que ele é um fundo de tijolo, a economia real. Você pode chutar a parede, você pode tocar. Então, ali, a correção vem pela inflação e previsibilidade longa. Já os fundos imobiliários, como por exemplo o MXRF11, reage com a Selic. Bom quando os juros está lá em cima, se você quer renda. E aí, quando os juros caem, ele também cai, tá? Então, ele é um momento oportuno quando cair, porque aí quando a economia aquecer com a queda dele, os fundos de tijolo tendem a aumentar. E FIACO, que eu estou estudando um pouco, não tenho tanta expertise, a volatilidade é muito alta por causa das safras e do estilo de commodity, tá? Aplicação na carteira do canal. Com o GGRC, por exemplo, aqui eu coloquei alguns exemplos de alguns fundos que eu estou analisando, tá? A cotação é a que está mais em conta. Eu peguei. Como que eu fiz essa análise, para vocês saberem? Eu peguei aqui um exemplo, tá? De R$ 150 aplicado, um aporte de 150, tá? E eu peguei todos os fundos que correlacionam meio que ao mesmo fundamento de GRC em relação ao galpão logístico.
o AKGLG, se eu tivesse, eu ia conseguir comprar ali uma média de uma cota, XPML11 também uma cota, e o VGHF11 compraria ali 16 cotas, tá? E aí, olha só o dividend yield no mês, aqui 1,60, o VGHF eu acredito que está a outro preço na cotação, agora que eu atualizei. Então, assim, é um efeito bola de neve que a cada cota, num valor de R$ 160, ou R$ 150 que você pode aplicar aí, que é a base de mais ou menos 10% de salário mínimo, com os descontos, porque o salário mínimo eu sei que é 160, tá? 10%. Só que você não vai receber 160. Você recebe ali na faixa de R$ 1.500 por causa do desconto. Pelo menos 8% é fatal do INSS. E também tem mais 6% de vale transporte. Então acredito que vem aí na mão uns R$ 1.500. Então eu fiz essa conta passeando nisso, tá? Em resumo, em três faces, tá? A GGRC sofre na cotação, mas mantém os mesmos fundamentos sólidos. A vacância está controlada. Se você pegar, eu vou entrar novamente aqui no site do Investidor 10, que é muito bom a gente ver aqui, ó. Aqui traz alguns números fundamentais, ó. O PVP 81, Dividend Yield 13, liquidez de 16 milhões. Ó, esses indicadores PVP, Dividend Yield, eu fiz a playlist justamente para ver isso. E se a gente analisar, a vacância dele está em 1,4. Ano passado, o PVP dele estava maior, de 88, com uma vacância que também controlada. Até 5 eu acho um número saudável. Então aqui, ó, 4,8. As vacâncias foi sério em 2024, 2023, 2022. Então você vê que o fundo tem aí um brilho. E aí eu comparei ele com o CTI, ele está caindo, e vamos comparar ele com o próprio IFIX. Ele é esse vermelhinho e o IFIX é o verdinho. Você vê que ele está caindo mais do que o IFIX. Isso é importante também. Se você tivesse R$ 1.000 há 5 anos investido, teria no total 1.345. Se a gente pegar aqui, esse é um checklist muito interessante, essa análise que já tem no Investidor 10, tá? FI com mais de 5 anos listado na bolsa, confere. Liquidez acima de 700 mil, confere. Patrimônio líquido acima de 1 bi, confere. Vacância física, média dos últimos 12 meses. Ele coloca aqui 10%. 10% eu acho arriscado. Mas ele ficou, a gente viu que ficou em 5, 4,8. Confere. Dividend yield dos últimos 5, acima de 8%. Confere. Número de cotistas acima de 20 mil. Confere. 5 ou mais imóveis no portfólio. Confere. Vacância financeira na média dos últimos 12 meses. Abaixo de 10%. Confere. Isso aqui é muito interessante, tá? Para análise. E caso você queira ver aqui as listas dos imóveis, porque tem muita gente que estava falando, poxa, e como que ficou a região das Casas Bahias? Deixa eu ver aqui se eu acho. Casas Bahia. Vamos no relatório, que eu acho que é mais fácil. Calma aí. Aqui fala Bom, eu não vou conseguir achar agora, mas assim, a gente consegue ver que o portfólio dele, a localização, aqui, ó, aqui no Nordeste. Olha as empresas que eles possuem. MRV, velho, são empresas grandes. No Centro-Oeste, Heineken, Santa Cruz. No Sul, Ambev, Renault. No Sudeste, aí. No Sudeste, olha como tá bem espalhado. Entendeu? E aí, assim, aqui, ó.
no Rio de Janeiro, Casas Bahia, tá vendo? Você vê que é uma cobertura pequena, não é grande. Então você pode ficar despreocupado, porque os contratos deles são atípicos, não são contratos que logo vai vencer. Pode ver, ó, Via Varejo aqui, ó, Triple A, tá? Ele é o Via Varejo é a parte, deixa eu até colocar aqui, Via Varejo. Ele tá com 145 metros, tá? E, cara, comparando os outros, ele tem outros aqui, enorme, tá? Então não é uma coisa de ficar preocupado com ele. Olha assim, fecho tranquilo. E aí o erro mais comum para, para investidores de iniciante. Ver a cota cair R$ 1, entrar em desespero e vender com prejuízo. Não faça isso, tá? Não esqueça que os inquilinos estão lá. Não esqueça que os boletos dos aluguéis estão sendo pagos e trava um prejuízo e ainda perde dividendo nos próximos meses. Não seja esse cara, tá? Se fez sentido esse vídeo para você, eu recomendo você assistir ali a playlist, tá? Dos indicadores na prática. E aí me fala nos comentários. Você está comprando GGRC? Você está alocando seu capital? Te vejo na próxima. Essa aqui foi uma análise bem breve. Eu só mostrei como que eu estou fazendo as análises, porque pode gerar alguns questionamentos aí, porque eu ponho os números de PPT, mas fica aí um insight para vocês como que eu monto, tá? Obrigado pelo carinho de todos, pelos inscritos. Já batemos. No vídeo anterior eu estava com 38 inscritos. Nesse vídeo eu já estou com 41. Cara, eu obrigado muito mesmo quem se inscreveu. Se você ainda não se inscreveu, se inscreve no canal, tá? Vai rolar um sorteio. Muito obrigado. Um beijo a todos. Até mais. Tchau.